Olá, meus amigos, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus te abençoe e que você venha ser bênção nesse canal e que Deus use sua vida para estar abençoando este canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, porque tem muitas coisas importantes ainda para mim falar neste canal. É um canal para ser bênção na vida das pessoas. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, dá um like, ativa o sininho, é muito importante. Hoje eu quero falar, gente, de um caso que já aconteceu há mais de um ano atrás. E eu nunca falei sobre isso, mas eu tenho sentido no meu coração de falar. Não quero aqui escandalizar o nome do Senhor jamais. Eu sou uma defensora do Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou defender este Evangelho para sempre, enquanto eu viver e enquanto eu existir. Como estamos em um país livre, temos direito de expressar o que achamos. E eu vou expressar hoje, dentro da palavra do Senhor. Então, o caso Flor de Lis. Flor de Lis é uma mulher que serviu ao Senhor, era uma bênção na mão do Senhor. Mas infelizmente ela se deixou se corromper, se levar, pôr a mão ao dinheiro, alguma coisa, enfim, que o derrubou e levou a Flor de Lis a, segundo a justiça, mandar matar o seu esposo. E como a Flor de Lis, irmãos, ela voltou a pregar, ela voltou a dar cultos de novo. Eu sempre estou vendo ela nas redes sociais, aí ela voltou. E eu vejo assim, os comentários bem agressivos, os comentários assim de ira no coração das pessoas, de ódio no coração das pessoas que assistem ela. O que as pessoas acham? Acham que não houve justiça, que a justiça não foi feita. Então, o que eu quero dizer hoje, ser bem taxativa, ser bem clara, sem rodeio, isso foi um grande escândalo no meio evangélico. Como muitos escândalos já têm acontecido, mas eu vou dizer uma coisa. Jesus Cristo falou assim, ó: ai daquele por quem vier o escândalo. Ai dessa pessoa por quem vier o escândalo. Era melhor que não tivesse nascido do que ter nascido e trazer o escândalo. Porque quando uma pessoa que se diz evangélica, ela comete gravíssimos erros, principalmente pastores, ou pastoras, ou bispos, pessoas que são de autoridade no reino espiritual. Quando essas pessoas cometem gravíssimos erros, muitas pessoas deixam de aceitar Jesus, muitas pessoas não querem ser cristão. Por quê? Pega todo mundo e bota num balaio de gato. Todo crente é igual, todo pastor é igual, toda igreja é igual. E eu quero dizer para você que me assiste, que nem todo pastor é igual, que nem toda pastora é igual e que nem toda a igreja é igual. Existe diferenciado e é importante que não julgue todo mundo no mesmo cesto de balaio. Existe pastores infiéis, mas existe pastores fiéis. É que nem existe padres. Quantos padres lá, independente da religião dele, são pessoas que têm uma boa índole, mas tem padres pedófilos, padre ladrão. Então não podemos pegar todos os padres e botar no mesmo cesto de balaio. Então nós temos que diferenciar as coisas. Temos que dizer: a Flor de Lis, ela não representa a igreja. Ela não é digna de representar a igreja, as igrejas, os evangélicos. Então, o que ela cometeu foi um crime que a justiça vai ser executada no tempo certo. Então, não adianta ninguém dizer: não quero ser crente por causa disso. Olha, a Flor de Lis e outros
não representa a igreja de Jesus Cristo, porque não é essa postura de pastora ou pastor que Jesus aceita. Então, esta mulher que cometeu este crime, um dia foi uma mulher de Deus, um dia foi uma bênção, mas hoje a gente vê que ela não se arrependeu, ela prega, ela canta, ela voltou aos altares, ela continua mentindo dissimuladamente, então ela não representa as pessoas evangélicas, ela não representa as pessoas evangélicas, porque ela cometeu um crime e continua mentindo, e continua dissimuladamente mentindo. Sabe por quê? Todos erram. Todos erram. Davi cometeu um erro muito grande na vida dele quando ele pegou Urias, um soldado que não podia jamais estar em linha de frente, e ele pegou esse soldado, mandou Joabe colocar ele na linha de frente, porque Davi estava com intenção de matar Urias. Olha, Davi, eu estou falando de um grande homem de Deus. Sabe, Davi, aquele que escreveu os Salmos da Bíblia? Sabe por que Deus não esconde, meu irmão, pecado de ninguém, não. Deus, ele não fica passando mão na cabeça, ou de Davi, ou de Abraão, ou de Flor de Lis, ou seja quem for. Deus, ele revela, e Deus, ele mostra, e Deus castiga, com castigo duro, aqueles que são representantes do nome do Senhor e cometem erros. Então Davi pegou Urias, mandou uma carta pela própria mão de Urias para Joabe, para que Joabe colocasse ele na linha de frente. E assim aconteceu, porque Davi tinha pegado a mulher de Joabe. Quer dizer, perdão, a mulher de Urias. E aí, a mulher estava grávida. E agora? Olha aí. Davi, para se ver livre daquele pecado, daquele erro que ele cometeu, ele quis encobrir. Sabe por que Deus não gosta quando nós tentamos encobrir o nosso pecado? Deus não gosta quando a gente está cometendo iniquidade e quer mostrar para todo mundo que tudo está bem, que somos santinhos, sem ser. Mas Deus, ele fica muito aborrecido demais. Muito aborrecido demais. Então o que aconteceu? Assim sucedeu. Davi mandou uma carta pela mão de Urias para entregar Joabe, que era o general. E assim o general fez, pegou Urias, botou na frente. Davi não matou, não pegou uma espada, enfiou no bucho de Urias. Mas ele teve parte na morte de Urias. Foi ele que deu autoridade e mandou Joabe colocar Urias, porque Davi estava com intenção, falando aqui o ABC bem claro, estava com intenção de matar Urias. E assim aconteceu do jeito que ele planejou, do jeito. Mas uma coisa, uma virtude que Davi tinha. Davi, ele ficou escondido um tempo aquele pecado, mas Deus mandou o profeta Natã. E ali contou uma história, uma parábola, e ali foi revelado o pecado de Davi. E Davi, humildemente, se arrependeu. Sabe por quê? Porque Deus gosta de um coração arrependido. Deus não gosta de gente que peca e é um dissimulado. Fica negando, dizendo que não pecou. Deus não gosta disso. E sabe o que Deus amava em Davi? Um coração quebrantado, um coração arrependido. Então, Davi caiu na mão de Deus, e Deus, chicote em Davi, chicote em Davi. E eu quero dizer, a Flor de Lis, ela não se arrependeu, ela continua mentindo, e Deus vai pegar ela e vai descer o chicote. Deus vai descer o chicote da Flor de Lis, porque ela continua. Ela deveria ter se arrependido. Por quê? Ela cometeu um erro. Davi cometeu um grande erro. Por isso que Deus não deixou ele construir o templo. Porque Deus disse, eu encontrei sangue na tua mão. E quando Deus estava falando do sangue da mão de Davi, Deus não estava falando do sangue das pessoas que ele matou na guerra. Deus estava falando de Urias, que ele mandou matar o Urias. Ele não matou, ele mandou. A Flor de Lis não matou.
matou, ela mandou. E para Deus é a mesma coisa que tivesse feito. Só que ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. Ela continua mentindo. Ela deveria ter se arrependido, porque Deus ama quem se arrepende. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, a misericórdia alcançará. Então ela não se arrependeu, ela não mudou. E é por isso que as pessoas ficam achando que todo evangélico é igual, que todo pastor é igual, que toda pastora é igual. Não é. Não é. Saiba diferenciar as coisas. Saiba diferenciar as coisas. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo não presta, nem todo mundo é dissimulado, nem todo mundo é mentiroso e nem todo mundo é enganador. Então quero dizer para você, não acho que todos os pastores ou pastoras é igual. Saiba uma coisa, que Deus vai julgar a flor de lis, como fez com Davi. Davi sofreu, mas Davi sofreu tanto. Se vocês lerem a história, que eu não vou contar a história aqui toda para você, porque vocês não vão ter paciência de me ouvir. Mas se vocês lerem a história de Davi depois do adultério dele, e depois desse mal que ele cometeu com Urias, você vai ver, Satanás entrou na casa de Davi, aconteceu estupro, o irmão, olha, foi quase igual à casa da Flor de Lis. Porque na casa da Flor de Lis, a ceboseira corria solta, a sujeira, a imundícia corria solta. O diabo entrou na casa dela, o diabo entrou na família dela, e a sujeira estava ali na casa da Flor de Lis. O diabo entrou na família de Davi. Sabe por quê? Onde tem pecado, o diabo tem acesso. O diabo entrou na família de Davi. O próprio irmão estuprou a própria irmã. Aí veio Absalão e matou o próprio irmão. A desgraça começou a entrar. A Flor de Lis precisa se arrepender e dobrar o joelho. Sabe por quê? Porque Deus perdoa. Deus perdoa, mas quando ele encontra arrependimento de verdade. Mas quando ele encontra mentira, ele castiga, ele castiga. Ah, meu Deus do céu. Então, a justiça vai ser feita. A justiça vai ser feita. Até porque esse homem era um homem de Deus. Não posso falar da vida dele porque não sei. A gente fala dessa porque está viva. Esse está morto, está calado, está silenciado. Essa continua falando e ela não demonstra arrependimento. Ela continua negando que fez. Se todas as evidências, se toda a justiça aponta ela como a mentor do crime, ela deveria se arrepender. Sair do salto, sair da zona de conforto e pagar como Davi. Davi pagou, chorando e ainda agradecendo a Deus. E pedindo a Deus compaixão. Ela deveria pedir a Deus misericórdia. Sabe por quê? Quem confessa e deixa, misericórdia alcançará, diz o Senhor. Mas não confessou, continua dissimuladamente, negando, e a justiça aponta ela como mentor do crime. É só aguardar o tempo. Quero dizer para você, não junte tudo. Não diga que todos os pastores são iguais, porque não são. Não diga que todos os crentes são iguais, porque não são. Tem crente fiel na terra, tem pastor fiel, oh aleluia, tem pastor fiel na terra, tem pastor que honra aquilo que ele é, mas tem pastor cafajeste, tem pastora cafajeste, tem pastor sem vergonha, mas não junte tudo e não ache que todo mundo é igual. Fica aqui esta palavra do Senhor. Fica aqui esta palavra e não deixe de entrar no céu, nem de aceitar Jesus por causa do pecado de Flor de Lis ou de outras pessoas que dão mau exemplo no Evangelho de Jesus Cristo. Então, ela fez, ela vai pagar, porque Deus é um Deus de justiça. Entendeu? É um Deus de justiça. E muitas vezes a pessoa escapa até da justiça do homem, mas da de Deus, ai, não escapa não, viu? Não escapa não. O Senhor é um Deus de justiça. E o Senhor é fogo que consome, fogo que mata. Ninguém brinque com o nome do Senhor, não. Ninguém fique dizendo que é pastor e se escondendo atrás do pecado, porque Deus tira a capa. Deus tirou a capa de Davi e mostrou o pecado de Davi, mas Davi foi para o chão, se humilhou,
perante o Senhor e o Senhor concedeu perdão, mas trouxe a consequência. Trouxe a consequência, sabe por quê? Todo pecado tem a consequência. Não pense que pecou. Deus perdoa, viu? Queria a flor de lis. Se ela se arrepender, Deus vai perdoar ela sim. Mas a cadeia, Deus não vai livrá-lo. Ela vai para a cadeia e vai pagar o preço do pecado dela. É assim que Deus é, viu? Sabe por quê? As leis existem na terra e Deus honra a lei. Deus honra a lei. Porque a Bíblia diz que a lei, ela é boa. Viu? Para os que cometem pecado. Você vê alguma polícia te prendendo na rua sem você ter feito nada? Não, a polícia vive procurando quem fez o mal. Quebrou a lei, adulterou a lei. Aí sim. Pode ver a pessoa que adultera, quebra a lei, rouba, mata. É desonesto, ele tem medo. Quando ele vê uma polícia, ele já... Entendeu? Mas quem anda certo não tem medo da lei. Não tem medo. Então a lei é boa para os injustos. Para botar essa raça de gente mentirosa atrás das grades. Então, querido, que Deus te abençoe. Se você se identificou com esse vídeo, se você concorda, dá o seu comentário. Pode comentar. O meu canal é livre. Pode comentar. O que é que você acha disso? Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Dá um like nesse vídeo. Compartilhe com alguém. Faça o que Deus tocar no teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Mas eu tinha que gravar este vídeo, porque às vezes eu entro e vejo ela pregando e eu vejo as pessoas irado, falando, porque a justiça ainda não foi feita, mas se fará, viu? Se fará, tanto a do céu como a da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.